boa noite. Nós vamos hoje ter um outro encontro, né? Fechando o nosso ciclo de encontros com o amado Mestre. Nós vamos nos encontrar hoje, eu, Edmundo Gaudêncio, psiquiatra, para a gente conversar, né? Vocês vão chegando aí, a gente vai ter uma conversa sobre esse diálogo da psiquiatria com a psicologia no manejo da ansiedade. O que é que a gente pode ver de colaboração dessas duas áreas da ciência que se comunicam muito bem? Acho que nesses últimos tempos têm se comunicado melhor ainda, né? Assim como outras áreas, como a neurologia, se comunica muito bem, faz essa interface com a psicologia, enquanto uma tem o foco, a psicologia o foco mais no comportamento, a neurologia no funcionamento do cérebro, a psiquiatria na questão dos distúrbios, dos sintomas, né? Então, eu diria que essa conversa da psicologia com a psiquiatria é mais ou menos assim. No manejo da ansiedade ou de outro distúrbio, como depressão, transtornos do humor, também a gente pode ver muito bem hoje em quadros de fóbicos, e a gente vai falar de alguns desses transtornos, enquanto a medicação que é prescrita pelo médico, né, especialmente hoje a gente falando da conduta do psiquiatra, atua no sintoma, a psicoterapia vai atuar na raiz do problema, na origem, e essa conversa entre essas duas áreas, elas é uma conversa assim, estritamente necessária nesse manejo da ansiedade. Então a gente vai convidar Edmundo para a gente falar hoje. Então ele vai entrar pelo perfil Quarentena com Afeto para a gente conversar. E nesses tempos, como nós colocamos, né, para vocês o convite para a live, nós vimos que de fato, nós temos hoje sofrido, principalmente nesses tempos de pandemia, nós temos sofrido muito com a ansiedade. É como se fosse um dos principais vilãs desse período agora, a ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é o sofrimento antecipatório por algum evento futuro que envolva, pelo nosso cérebro, ele decodifique como perigo ou ameaça, né? Perda, então perda de controle, essencialmente. Enquanto Edmundo chega, vamos entender assim, funcionalmente, como é que a ansiedade ela acontece nos neuroquímicos do nosso cérebro. Nós identificamos no nosso lobo frontal, no campo das emoções, do comportamento, nós identificamos alguma situação como ameaçadora, desconfortante, temida. E essa sensação causa, obviamente, alguns desconfortos emocionais. E o cérebro, ele ativa a produção pela amígdala central da produção dos neuroquímicos, da endorfina e do cortisol. Aliás, a adrenalina e o cortisol são produzidos e são liberados, ativam o nosso metabolismo para um sistema de luta ou fuga. Fuga é esquivar-se daquilo que nós tememos, que é desconfortante, aquilo que nos tira alguma sensação de controle. E aí o nosso organismo, preparado, né, pelos neurotransmissores, que é o cortisol, que é chamado também do hormônio do estresse, e pela adrenalina, ruim, que a gente diria, o nosso organismo ele vai produzir palpitações, sudorese, sensação de tremor, de desmaio, de tensão, de dor muscular. Essas reações fisiológicas, elas são extremamente desconfortantes, involuntárias. Quem não entende diz assim, tira isso da cabeça, é como se virasse uma chave, né? Não fica ansioso, não se preocupa tanto. Não é bem assim. Em alguns casos, inclusive, a ansiedade, a gente vai falar hoje, eu estou esperando o Edmundo entrar novamente pelo Quarentena para eu aceitar aqui que passou. Mas nós temos a ansiedade adaptativa, que é essa comum, é a funcional para nós darmos conta de tantos afazeres, tantas demandas e pressões diárias, e a ansiedade patológica, essa que evolui num quadro de transtornos. E aí, enquanto ele entra aí, nós vamos aproveitando aqui, né? Ele já entrou e a gente vai conversar sobre que transtornos, vai falar hoje também quais são esses transtornos da ansiedade, tá?
E aí, Edmundo já chegando aqui, Minha mão. a gente tem essa conversa mais uma vez, fechando o Boa ciclo. noite. Boa noite. Acredito que está fechando o ciclo, né? Porque foram 4 meses aí de pandemia e nós tivemos 4 encontros. Basicamente, a cada mês a gente tinha aqui um encontro marcado, terminava uma, a galera aí pedia outra, a gente entrava. E Pois hoje, é. mestre, você já ouviu que eu fiz aqui uma introdução enquanto vocês estavam entrando. Quanto a ansiedade é desconfortante, quanto ela é hoje uma vilã, porque ela Exato. mexe com aquela falsa sensação de querer ter controle da vida. E gera essa sensação de desconforto psicológico, fisiológico, e o cérebro, né, ele vai processar, ativando o nosso metabolismo para algum tipo de esquiva, de luta ou fuga. Então, a gente já fez Exato. essa introdução, e aí começa trazendo aí o que é que você traz aí seus conteúdos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os internautas pela assistência absolutamente fiel, sobretudo a você, claro. E gostaria de saída já de anunciar que ainda há pouco meu filho, que é, na verdade, o técnico particular em informática, e é quem, no final das contas, faz todo o preparo para o contato alusivo às lives, eu dizia para ele ainda há pouco que em todas essas ocasiões eu fico ansioso. Eu também. Nesse sentido, a ansiedade é, de fato, apenas e tão somente um mecanismo de adaptação, embora possa também funcionar como um mecanismo de alarme, e que eu costumo racionalizar dizendo que fico ansioso nessas circunstâncias em função da responsabilidade que eu tenho para com você e, evidentemente, para com o público que nos assiste. Aquele sujeito que não fica ansioso em nenhuma circunstância, suspeite dele, porque é possível que ele tenha algum transtorno de personalidade, uma vez que a ausência de ansiedade absoluta em toda e qualquer que seja a circunstância é uma característica típica dos psicopatas. Os psicopatas não têm medo, os psicopatas não ficam, de fato, amedrontados e não manifestam ansiedade em qualquer que seja a circunstância. Então, alguém dizer que tem traços de ansiedade ou que é ansioso, na verdade, inclusive, nos inspira uma certa segurança, porque muito provavelmente ele é um neurótico. E os neuróticos, quando comparados aos psicopatas, são evidentemente inofensivos, digamos assim, na maior parte das vezes e na mais frequente das ocasiões de convívio social. Então, hoje, nós temos, de fato, quase que uma epidemia, digamos assim, de ansiedades e de transtornos ansiosos, ou quadros ansiosos, ou ainda reações tipicamente ansiosas, e que é necessário que nós façamos a obrigatória separação entre o que seria uma ansiedade vivenciada sob a forma de sintoma e, por conseguinte, algo passível de tratamento, daquela outra ansiedade que a gente vivencia em decorrência da situação em que nós estamos colocados, essa ansiedade sendo, na verdade, referida como uma ansiedade reativa. Sujeito que não esteja ansioso por conta do isolamento social, por conta da Covid, esse sujeito ou está apresentando um comportamento negacionista muito intenso, ou ele, de fato, tem um transtorno por não apresentar essa ansiedade, que é, dentre todas as suas funções, aquela emoção que cumpre uma função adaptativa, dizendo-nos, nesse sentido, tal como você ainda há pouco referia, fuja da situação em vez de enfrentá-la e transformar-se literalmente num morto. E, assim, fazendo essa consideração, né, o que a gente observa é que há uma tendência de nós supervalorizarmos tudo aquilo que tememos, Exato. não é? Então, Exatamente. que de algum modo é desconfortante, o ansioso, ele vai ver de modo desproporcional. Eu costumo dizer que em alguns casos a gente usa lentes de aumento. É até Exato. interessante fazer uma pergunta que geralmente
eu faço, e tem alguns pacientes que participam sempre da live, eles sabem disso, que eu pergunto assim, ó, aquilo que você imaginou que ia dar errado, me diga quantas vezes você se preparou para algo dar muito errado e que não deu, e que no fim foi até bom, foi legal. E muitos riem, e Exatamente. praticamente todas, Uhum. né? Com Muito relação, sofrimento. com relação a isso que você refere, um filósofo grego do século III a.C., Epicuro, referia que, diante da necessidade de uma tomada de decisão, nós precisamos nos inteirar tanto da possibilidade do acerto quanto da eventualidade do erro. Dizendo ele que aquele que se prepara para o inesperado, com o inesperado não se depara, porque o inesperado já era, de alguma forma, esperado. Mas nos nossos mecanismos neuróticos, nós não ponderamos isso. Nós somente pensamos, em geral, no pior. Em todo caso, se você permite, eu acho que seria interessante a gente fazer um rápido percurso historiográfico sobre o que seja a ansiedade, conceituando-a, para que então as pessoas possam melhor se inteirar, né? Melhor Sim. compreender os modos de enfrentamento e as formas de manejo da ansiedade. Mestre, Na ficava verdade, aí conduzindo. perfeito. Então eu me sinto, de fato, em casa, digamos assim. Bem, no universo linguageiro, ou seja, nos termos que são utilizados pela psicologia, pela psiquiatria, embora também pela medicina, é comum que nós nos deparemos com termos que são tradicionalmente utilizados nesses campos do saber, termos esses que não são termos originais, digamos assim, dentro da psicologia, da psiquiatria ou da medicina. Muitos dos termos que nós utilizamos advêm do mundo da filosofia. E outros tantos termos advêm do mundo grego, sobretudo, onde, no final das contas, toda a filosofia ocidental começa. Então, nesse sentido, a palavra fundamental para que a gente possa entender o que seja a ansiedade é, na verdade, a angústia. Os gregos não conheciam a palavra ansiedade. Eles conheciam, sim, o termo angústia. Isso porque angústia deriva do termo grego angst, que significa estreitamento à altura da garganta ou, metaforicamente, sufocação. Sufocação é essa, ou sensação de sufocação, que é um dos principais sintomas, ou melhor dizendo, uma das principais vivências alusivas à ansiedade. Então, esta angústia, tal como tomada pelos gregos, ela será retomada por Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, e que construirá uma obra que será uma obra fundamental, uma obra seminal, uma obra gerativa, no tocante à compreensão da ansiedade, e que é uma obra intitulada O Conceito de Angústia. Na obra, então, ele trata do elemento original que ele coloca no campo religioso, como sendo, então, o fator produtivo disso que ele até então chamava também de angústia. Ele estabelece, então, um comparativo na obra O Conceito de Angústia, comparação feita por ele entre o medo e a angústia, dizendo ele que, na verdade, a angústia equivale ao medo, pelo menos naquilo que a angústia e o medo são capazes de produzir, tremores, sensação de sufocação, aumento na frequência cardíaca ou palpitações, sensação de desmaio iminente. Em ambos os quadros, tanto na situação de medo quanto na angústia, e essas vivências estariam presentes. Ocorre, porém, que no medo, tal como ele descreve, existe um fator, existe um elemento real e concreto. Aquilo que nos causa o medo, aquilo que nos desperta a reação de amedrontamento. Que seria, por exemplo, você se encontrar em uma circunstância sob a ameaça de um revólver apresentado ou portado por um assaltante. Nessa circunstância, como o seu organismo reagirá? Reagirá produzindo exatamente essas vivências, essas sensações que eu descrevi. Diferentemente da angústia. Na angústia, o objeto que nos deixa angustiado, que nos leva à angústia, esse objeto é internalizado. Em sala de aula, eu costumo ilustrar essa situação dizendo que aquilo que Chapeuzinho Vermelho, na famosa história, sente, quando ela é informada que no bosque existe um lobo
quando ela é solicitada que, por conta disso, vá pelo caminho do rio, que é um caminho mais longo, mas um caminho muito mais seguro. Sendo o Chapeuzinho Vermelho uma menina desobediente, ela prefere optar pelo caminho mais curto, qual seja o do bosque. Sabendo que lá existe um lobo, o tempo inteiro o Chapeuzinho Vermelho estará apresentando aumento da frequência cardíaca, modificações respiratórias, tremores, sensação absoluta de insegurança ou de situar-se à mercê do risco, digamos assim. Porém, no exemplo que em sala de aula eu dou, digamos então que, sentindo nessa ocasião medo, o lobo, na verdade, não estivesse do lado de fora, situado no bosque, mas que, de alguma forma, através de algum processo, Chapeuzinho Vermelho houvesse colocado esse lobo para dentro. Tal como quando, por exemplo, coisa perfeitamente cabível, Chapeuzinho Vermelho fosse vítima de um ataque desse lobo. Escapando com vida desse ataque, ela desenvolveria provavelmente um quadro gerativo de ansiedade, que seria a fobia aos canídeos de uma forma geral, a lobos, cachorros e assim por diante. Nós diríamos, então, que esse lobo foi internalizado a partir dessa vivência, uma vivência traumática, uma vivência dolorosa, uma vivência gerativa de sensações desconfortáveis, que a gente, então, chamaria de ansiedade e que, como toda ansiedade, né, acompanha-se, em geral, de outros sintomas, tal como, por exemplo, a fobia, que é esse medo irracional que determinadas pessoas apresentam, quanto a um objeto, a uma entidade, a uma coisa que, digamos assim, as outras pessoas, em geral, não sentem. É a partir daí, então, da descrição feita por Kierkegaard, relevando a diferença entre medo e angústia, que posteriormente a palavra angústia gradativamente será substituída por ansiedade. Embora alguns filósofos e alguns psicopatologistas estabeleçam uma diferença. A angústia é muito mais uma vivência interna, digamos assim, sem manifestações exteriorizáveis, ao passo que a ansiedade apresenta essa dupla polaridade. Esses sentimentos, essas vivências internas, como o receio de destruição, como a sensação de desamparo, manifestando em associação a isso essa ocorrência que, do ponto de vista clínico, a gente caracterizaria como sendo os sintomas neurovegetativos que acompanham a ansiedade. Palpitações, modificações respiratórias, tremores, sensação de desmaio e assim por diante. Essa ansiedade, então, é exata e especificamente o elemento com o qual a psiquiatria trabalha, podendo-se, de certa forma, dizer que restaria, então, para o campo da psicanálise, para o campo da psicoterapia, ou das psicoterapias e da psicologia, lidar com a angústia, uma vez que, de fato, através das psicoterapias, através da psicanálise, é que se consegue chegar a esse objeto não identificado, internalizado, e que nos produz essa sensação surgida como que aparentemente do nada, embora de fato surja de dentro do nosso próprio psiquismo. E aí o que vai acontecer é que nós desvalorizamos nossos recursos, né, pessoais próprios e responsabilidades frente àquela situação e nos tornamos vulneráveis. Aí você falava aí, Exatamente. na medida que a gente potencializa, catastrofiza, é porque algo foi ativado. Mas aí quando você fala no Chapeuzinho Vermelho, quando ela internaliza, aí eu lembro que um dos transtornos tão comuns é o TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumáticos. Eu Exatamente. vivo, eu internalizo aquela situação e depois de algum tempo, às vezes até alguns meses, a pessoa vai sofrer aquela reação aquele trauma sofrido. Que a gente pode, inclusive, a gente sabe hoje que pessoas que estão sofrendo mais diretamente por essa pandemia, pelos impactos, o luto e todas o adoecimento, o medo do medo, porque a ansiedade faz isso, provoca o medo do medo, né? Então, Exato. muitas pessoas que vão sofrer mais essa vivência, que vão internalizá-la mais do que outra, elas podem sofrer de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático
é um dos transtornos. Só, eu queria só pontuar aqui, para quem está aqui participando conosco, que não é da área, às vezes a gente sofre de algum desses, mas a gente não sabe nomear aquilo que sente. E a nossa proposta hoje é conversar, né? Assim, é tentar tornar mais claro para nós aquilo que está nos afetando tanto. Então, a gente pode Exato. sofrer do TEP, do transtorno do estresse pós-traumático, que vem de alguma experiência sofrida, e a gente vai ter reações posteriores. Nós podemos ter, como você falou, das fobias, né? Que podem ser fobias gerais ou específicas. Então, esse quadro fóbico também está dentro dos transtornos da ansiedade. A gente pode ter o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, o cérebro ele vai funcionar com aquela síndrome do pensamento acelerado. A pessoa acorda, vive o dia e vai dormir pensando, e se acontecer isso, e se eu não der conta, e se acontece um acidente, e se eu vou perder isso, e se adoecer, e se morrer. Então, ela constrói o castelo do si e ela se coloca dentro desse castelo do si, que são as possibilidades Exatamente. catastróficas, e isso é desgastante, né, Edmundo? Porque a pessoa vive, é como se fosse assim, no modo futuro. O TAG faz a Exato. pessoa viver no modo futuro e sempre pensando num perigo iminente, potencial. Aí nós temos também o toque, que também pode ser muito comum nesse período agora. Quem já tinha, Exato. tá? Quem não tinha, desenvolver, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que muitas vezes esse pensamento automático, intrusivo, recorrente, é desgastante, porque quem não entende faz, tira isso da cabeça, mas a gente sabe que não é assim, né? É patológico, né? Em alguns casos a pessoa luta, inclusive, quanto mais ela luta para ela sair daquele quadro obsessivo, mais ela pensa no objeto, né? Quanto mais ela diz, eu não Uhum. posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, ela passa o dia pensando. E uma coisa assim, Exatamente. para a gente entender, que muita gente associa o toque sempre a sempre a uma forma de se proteger, né? Então, o toque é para neutralizar a ansiedade. Em alguns casos, ele aparece com compulsão. Então, por exemplo, muito comum, a lavagem repetida das mãos. Se eu lavar as mãos, eu neutralizo a ansiedade, eu acho que agora eu já estou bem, né? Minha ansiedade passou. Naquele momento, sim. Daqui a um pouco eu toco no outro objeto, eu tenho que lavar as mãos, porque eu acho que aquele objeto pode estar sujo, vai me contaminar. E esse pensamento, ele é angustiante. Por isso você fala muito bem. A ansiedade e a angústia, elas caminham muito juntos, porque é um sofrimento psíquico de algo que eu temo, que eu me esquivo. No toque, ele pode apresentar com compulsões. Mas em alguns casos, Exatamente. eu vejo maior sofrimento em pacientes que eu atendo a esse tempo todo que não têm compulsões. São só os pensamentos intrusivos, angustiantes. Por exemplo, é, casos muito comuns, é com conotação religiosa, de ver um objeto religioso, né, pendurado numa parede, uma imagem, e ficar imaginando cenas, Uhum. às vezes até eróticas, e aquilo é um sofrimento para a pessoa, porque são dois pensamentos antagônicos que ela não dá conta, não é voluntário. Uma coisa que na psicologia a gente trabalha muito no cognitivo você não é aquilo que você pensa, é um sintoma. Tente compreender, nomear sua vulnerabilidade, né? Acate isso como um sintoma. Você não é o que pensa. E é interessante como muitas vezes causa alívio para aquela angústia também. No caso do toque. Uhum. A gente tem o transtorno do pânico, que é outro transtorno muito comum, que a gente até considera o ápice da ansiedade, de uma crise ansiosa, é um transtorno do pânico, que pode ser com agorafobia, fobia de lugares, né, que Uhum. vem lá do grego, ágora, e pode também não ser. Então, tem pessoas que têm transtorno do pânico, simplesmente elas têm a sensação de parada cardíaca, chama o atendimento em casa ou vai para um pronto-socorro. Só o período de. Uma coisa interessante até a gente lembrar de dizer para quem está nos ouvindo. Uma crise do pânico, que é o ápice da ansiedade, ela vai durar de 10 a 13 minutos. É o período da descarga daquela adrenalina que a gente falou e do cortisol.
10 a 13 minutos daqui que você chega na clínica para ser atendido, achando que você está tendo um infarto, você já chega bem. No máximo, eles vão lhe ouvir, vão dar um sublingual, vão fazer um soro, porque você chega muito, né, o metabolismo todo ativado e volta para casa. Mas é muito angustiante. Então, quando você falava, sempre é muito bom, porque tu faz esse contexto maravilhoso, porque a gente fala assim, ansiedade, mas a ansiedade ela vem sempre muito junto de angústia. Quem está aqui conosco, que já sofreu ou que trata, ou sabe o que a gente está falando, é muito angustiante. Não é essa adaptativa que todos nós sentimos. É essa que evolui, né, para um desses quadros. Exatamente. É interessante que você faça essa distinção entre os diversos quadros clínicos, uma vez que também é possível fazer-se a mesma distinção no tocante às formas como a ansiedade pode se apresentar. Sim. Ou seja, nem toda ansiedade é sintoma, como eu havia dito, nem toda ansiedade representa, de fato, uma situação de risco. Nesse sentido, é preciso que a gente faça, então, a distinção conceitual, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico, como é que a psiquiatria lida com essas formas diversas de ansiedade e quais as denominações que a psiquiatria providencia para os diversos tipos, as diversas formas de ansiedade. Então, primeiro, existe uma ansiedade que é adaptativa. É uma ansiedade absolutamente normal e, inclusive, necessária. Eu costumo ilustrar também em sala de aula essa ansiedade, que é uma ansiedade, em geral, suave, suportável, e que acomete o sujeito todas as vezes em que ele, por exemplo, necessita atravessar uma avenida muito movimentada. Ele, mesmo sem perceber, ele adota uma situação de cautela, que nada mais é do que a resposta comportamental à adrenalina despertada diante de uma rua extremamente larga, com uma enorme circulação de automóveis, e que o obriga, por exemplo, a olhar para os dois lados da avenida, olhar para o outro lado, a margem da avenida que ele deseja chegar, fazendo uma espécie de mensuração, uma tomada de medida de quanto ele precisa correr para, atravessando a rua, não ser atropelado. Isso é uma forma de ansiedade adaptativa. A mesma ansiedade que acomete o sujeito quando ele assume um novo emprego, quando ele entra na universidade, quando ele muda de cidade, quando ele muda de estado civil. As pessoas relatam uma ansiedade pós-conjugal, uma ansiedade que é determinada pelo simples fato do sujeito casar. E quando eu digo simples, é porque, de fato, aí não existe absolutamente nada que seja simplificável. Porque, nesse sentido, o sujeito estará manifestando essa ansiedade adaptativa em resposta à sua mudança de estado civil, com toda uma enormidade de diferentes comportamentos que por ele terão de ser, a partir de então, assumidos. Isso é ansiedade adaptativa. Ao lado da ansiedade adaptativa, a ansiedade designada como antecipatória, que nada mais é do que aquela ansiedade que pode ser vivenciada positiva ou negativamente, a depender da circunstância vivenciada pela pessoa e da própria estrutura de personalidade do sujeito. Digamos o seguinte, você vai viajar para Nova York. Não no presente momento, uma vez que, no final das contas, por conta de uma série de fatores sociais, os Estados Unidos não aceitam visitantes ou turistas brasileiros em terras yankees, por conta da Covid-19. Mas, em todo caso, funciona o exemplo. Você vai viajar para Nova York. Se você for uma pessoa que não tem nenhum sintoma ou vivência fóbica, ou seja, medo de voar, medo de avião, medo de grandes aglomerados, medos de grandes cidades, você estará radiante e feliz da vida, embora ansiosa. Essa ansiedade antecipatória, então, será vivenciada de forma positiva. Por outro lado, se você manifestar algum componente fóbico na sua personalidade, medo de voar, medo de avião, medo de grandes aglomerados sociais, medo das megalópolis, embora você esteja viajando para Nova York a fim de receber um prêmio, mas você estará tomada por uma ansiedade que será vivenciada de forma extremamente desagradável em função desses receios que você já os trazia. Em todo caso,
essa ansiedade antecipa, ou seja, ela traz para o hoje aquilo que ainda está colocado no amanhã, o que é típico das pessoas, de fato, ansiosas, não no sentido reativo do termo, mas no sentido de serem portadores de traços ansiosos de personalidade. Depois a gente tem a ansiedade aguda, que nada mais é do que aquela desencadeada todas as vezes em que você recebe uma notícia investida de gravidade e impactante. Isso é, na verdade, uma forma aguda pela qual a ansiedade, então, é vivenciada, e, por ser aguda, é uma ansiedade que rapidamente se dissipa. Você escuta, por exemplo, um barulho alto, um barulho à noite em sua casa, e você é tomada de uma situação ansiosa extremamente aguda, até você chegar à cozinha e verificar que foi uma panela ou um determinado objeto que lá caiu, e nesse exato momento a ansiedade se dissipa por completo, diferentemente da ansiedade crônica, quando então o sujeito apresenta já um sintoma em meio a várias outras vivências sintomáticas que configurarão aqueles quadros que você descreveu e que, no conjunto, recebem a denominação de transtornos de ansiedade. Então, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, como você referiu, o transtorno do pânico, o transtorno agorafóbico, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade generalizada. Quadros clínicos esses todos que têm como sintoma fundamental a ansiedade. E ao lado da ansiedade, a ela se somando outros sintomas, como, por exemplo, a compulsão e a fobia ou a obsessão. E para que não digam que eu estou falando grego, embora no fundo, isso tenha um radical situado na Grécia, o que a gente chama, então, de obsessão? Obsessão é o que você descrevia, é uma ideia fixa. Eu vou me contaminar com a Covid. Isso é uma obsessão, mesmo que você esteja adotando todas as medidas cautelares, todas as informações sejam metabolizadas por você, no sentido de pôr em prática essas medidas higiênicas. Mas ainda assim, você convive literalmente com essa ideia fixa, na maior parte das vezes em que você se encontra acordado, isso podendo, inclusive, gerar sonhos desagradáveis. Então, obsessão é um termo utilizado pela psiquiatria, que não tem nenhuma relação com o mesmo termo utilizado pelos kardecistas, por exemplo, e que é somente isso, uma ideia fixa, geralmente desencadeando um quadro de ansiedade em relação a um determinado objeto. Se obsessão é isso, compulsão é o ato motor, é o ato praticado por determinada pessoa, tal como, por exemplo, lavar excessivamente as mãos como uma resposta a esse medo. Já no quadro dito agorafóbico, no transtorno agorafóbico, o que isso significaria? Ágora era a denominação dada pelos gregos à praça pública, ao mercado, onde havia quase que constantemente um grande aglomerado de pessoas. A agorafobia, então, nada mais será do que esse receio infundado que determinada pessoa manifesta acompanhado de extrema ansiedade todas as vezes em que ela tem, por exemplo, que entrar em contato com espaços abertos, com muita gente, quadro clínico esse que termina muitas vezes por produzir, inclusive, dificuldades trabalhistas, sobretudo naquelas pessoas que, de fato, laboram em espaços abertos ou têm que entrar em contato com grandes públicos. Todos esses transtornos, de fato, têm essa causa que você observou. Trata-se apenas, então, somente de uma reação exacerbada, de uma reação exagerada, graças ao nosso imaginário, aquilo que deveria ser vivenciado de uma forma saudável. Porque todos esses mecanismos, eles derivam também, tal como referido por você, a partir do funcionamento neuropsíquico ou cerebral. Nós temos basicamente dois grandes hormônios que determinam qual será a nossa resposta comportamental. Se uma resposta de fuga ou se uma resposta de enfrentamento. Em geral, quando determinada pessoa está investida de coragem para fazer o enfrentamento de determinada situação ameaçadora, dizemos que nele, naquele exato momento, predomina a adrenalina.
liberada pelo sistema nervoso simpático. Ele se prepara, então, para a luta. Ele empalidece porque o sangue necessita circular, sobretudo, no cérebro, no coração e nos rins, que são os nossos órgãos nobres, e daí exatamente a palidez que ela apresenta. Ele apresenta uma contratura muscular, muitas vezes imperceptível, tal como se ele estivesse pronto para esbofetear ou esmurrar determinada pessoa. Ele manifesta uma diminuição acentuada do peristaltismo intestinal, um consumo extremamente elevado de glicose. Quando, na contrapartida, predomina o sistema nervoso parasimpático, ocorre uma liberação de acetilcolina e o sujeito manifestaria, então, reações opostas a essas que eu descrevi, preparando-o, na verdade, para a fuga e não para o enfrentamento. A gente é capaz de perceber a predominância ora de um, ora de outro hormônio, por exemplo, em cães. O cão que numa luta com um outro cão abaixa o rabo, colocando-o entre as pernas, enuncia com isso a predominância nele desse hormônio que o prepara literalmente para a fuga, diferentemente daquele outro animal que apresenta o rabo horizontalizado, mostrando os dentes, que nele, predominando então o sistema nervoso simpático, levá-lo a uma luta possivelmente vitoriosa. O ser humano não muda muito do ponto de vista bioquímico quando em comparação aos outros mamíferos superiores. A grande diferença é que, no final das contas, nós somos mediatizados por fatores socioculturais. Nós aprendemos a ter medo, muitas vezes, inclusive, a partir de um mecanismo reflexivo, a partir de um mecanismo que é, sobretudo, estudado pela terapia cognitivo-comportamental, terapia essa que trabalha também com a produção de reflexos, quer sejam reflexos positivos, quer sejam reflexos negativos, capazes de provocar sintomas em uma determinada pessoa com eventuais prejuízos sociais. Então, feita essa observação genérica, digamos assim, coloco-me à sua disposição para outras eventuais observações que você deseje formular no campo da psiquiatria. Isso porque também tem razão você quando afirma que a psicoterapia, que a psicanálise, ou melhor dizendo, as psicoterapias, porque no final das contas não existe uma só escola, todas elas trabalham com um elemento que fundamentalmente é psicogênico, ao passo que a psiquiatria, sobretudo, trabalha com um elemento que é psicogênico, mas também somático, alheio, digamos assim, ao corpo humano, que é representado pelo medicamento. E, nesse sentido, sobretudo, pelos ansiolíticos. E trazendo à cena aquilo que de início eu dizia, muitos dos termos com os quais nós lidamos em psicologia, em psiquiatria, em psicanálise e em medicina, têm uma origem na filosofia. E os ansiolíticos são também chamados de ataráxicos. Ataraxia era um estado ideal, descrito também por Epicuro, que deveria ser vivenciado por todo e qualquer filósofo, que seria um estado de impassibilidade, um estado de autocontrole que faria com que o filósofo apresentasse a melhor condição possível para enfrentamento do mundo, enfrentamento da vida e da reflexão disso resultante. Então, os ataráxicos ou ansiolíticos são, sobretudo, os medicamentos utilizados pela psiquiatria na abordagem ou no manejo da ansiedade, qualquer que seja a sua forma, sobretudo nas ansiedades patológicas pertencentes a esses quadros clínicos que ligeiramente nós lhes fizemos a descrição. Eu vou só complementar, né? Duas questões aí que você coloca, porque muitas pessoas acham que o ansiolítico basta andar com ele na bolsa que ele vai atuar como uma muleta. E, de fato, é preciso esse acompanhamento médico sistemático, dependendo de cada caso, do grau de sintomas, da recorrência. Em muitos casos, vou só complementar, casos de toque, por exemplo. É sempre utilizado o antidepressivo com a associação do ansiolítico, né, Edmundo? Exato. Em outros casos,
Ou seja, caso a caso, então nunca se automedicar, nunca achar que vai ser muleta, que eu vou andar como um analgésico. Para não Exato. sentir dor, a gente anda com analgésico. Para não sentir angústia, para não sentir tensão, muitos andam com ansiolítico. Uma observação. E outra também que você falou, achei bem bacana, foi quando você falou aí que a ansiedade ela também pode ser, vamos dizer, ensinada, aprendida. E eu lembro de um Uhum. quadro do Fantástico, que passou alguns anos atrás, que falava sobre De Perto Ninguém é Normal. Era um quadro bem interessante. E eu me lembro bem de uma criança com um pouco mais de 2 anos que estava repetindo o comportamento da mãe, que tinha toque por lavagens repetidas das mãos, e que a mãe já fazia tratamento crônico dermatológico, porque já estava com dermatites graves, e a criança também. Todas as vezes que Uhum. ela via a mãe lavando as mãos, ela lavava. E a gente vai ver, por exemplo, pessoas que têm toque na fase adulta, muitas disfuncionalidades, elas têm um quê lá atrás no desenvolvimento da pessoa, né? E aí eu trabalho também com a linha cognitivo e a gente trabalha muito essa questão dos arquivos, do que ficou no nosso cognitivo como bagagem afetiva, positivas ou negativas. Uhum. Então, eu lembro bem de um quadro, há muitos anos atrás, de uma paciente que ela passava trabalhava fora e passava o domingo fazendo faxina, mesmo tendo uma secretária doméstica, e ela lavava o banheiro, os cantinhos com escova de dente. E aí eu questionei com ela por que uma escova de dente? Porque ela disse, porque só assim fica limpo. Então ela não Uhum. saía, ela não tinha lazer, não descansava, por isso causava conflito com quem morava junto, porque ela não parava, ela não se permitia ter um domingo. E aí olha que interessante, ela disse: "Ah, eu aprendi com minha mãe que só se lava banheiro com escova de dente". Ou seja, Uhum. aquele Exato. motivo, né, que de fato virou um Uhum. toque, porque ela não conseguia dormir antes de passar pano em casa, mesmo que a secretária tivesse feito, ela achava que só ela fazendo neutralizava a sua angústia por higienização, né? Então era um toque, mas ela viu a mãe fazendo e aí ela foi trazer tudo que a mãe fazia. Então, assim, quem está nos ouvindo aí, eu queria ainda complementar com a questão: o que fazer? Além da medicação, se tudo isso já está arquivado, se eu desenvolver algo mais do que adaptativo, mais patológico. Nós trabalhamos, especialmente a linha cognitiva, dá muito conta disso. A gente trabalha primeiro a psicoeducação. A gente tem que saber qual é o nosso inimigo para atacá-lo, né? Então, eu tenho que saber o que é que eu tenho, como a gente está tentando fazer hoje essa conversa, para a gente identificar o que é ansiedade de fato, o que é patológico. Depois que eu nomeio, eu tenho que fazer o enfrentamento, ver quais são meus recursos próprios e técnicas bem simples, né, Edmundo? Você pode complementar aí quando quiser. A respiração diafragmática, ela vai neutralizar muitas tensões, oxigênio o cérebro, até ajuda a regular batimento cardíaco, pressão arterial. É a base da medicina oriental. Fazer uma boa Uhum. respiração para distensionar. A gente podia sugerir também hoje o relaxamento guiado. A gente tem aplicativos pelo YouTube excelentes. Eu indico muito o de Daniel Goleman sobre inteligência emocional. É muito bom. E temos outros. Técnicas de alongamento para dispersar as tensões que são provocadas justamente porque esse metabolismo está preparado para fuga ou luta. A gente pode também usar conteúdos lúdicos. Ah, eu estou muito tenso, estou muito estressante, eu vou ver uma comédia, eu vou ver algo divertido, né? Musicoterapia é importantíssima, a música enquanto efeito terapêutico. Então, nós temos várias modalidades, além do esporte, né? Que vai Exato. provocar a adrenalina boa e vai nos endorfinar, mas a gente não pode também achar assim, bom, eu tenho ansiedade e eu não posso fazer nada. A gente pode ter o recurso da medicação quando nossos recursos já não são suficientes. Aí sim, Exatamente. aí procurar o médico, ou procura o primeiro psicólogo, o psicólogo encaminha para o médico, né? Mas o que a gente tem também de recursos é identificar o que eu tenho, se ajudar a
nesse sentido, né, que a gente acabou de falar. São algumas sugestões para a gente poder, vamos dizer assim, quebrar o fluxo, a cadeia ansiosa que tenta nos prender. Vou respirar, Uhum. vou fazer um alongamento, vou fazer um relaxamento guiado, vou fazer uma leitura lúdica, vou escutar uma música, vou ver uma comédia, um filme bom, e não ficar retroalimentando a ansiedade, porque tudo que se alimenta cresce. Se a gente Claro, alimenta o medo cresce. Então, eu exatamente. queria trazer como coadjuvantes a esse tratamento medicamentoso também. Exato. Deixe-me fazer duas observações a partir do que você referiu. É preciso que a gente perceba que nós, todos nós, vivemos em uma sociedade obsessiva. Ou seja, a cultura judaico-cristã, ela é, de fato, obsessiva a partir de determinadas ritualísticas. Eu conheço inúmeras pessoas que, ao passarem diante de uma igreja, quer seja a pé ou de automóvel, elas automaticamente se persignam, elas se benzem. Isso sendo, na verdade, um comportamento mecânico, meramente ritualístico, destituído, em geral, de fé naquele momento em que é praticado, e que é resultado de uma espécie de obsessão que é cultivada socialmente. A sociedade funciona de uma maneira, muitas vezes, extremamente rígida, e a resposta comportamental das pessoas a essa rigidez social é exatamente esse comportamento obsessivo, que termina muitas vezes por ser copiado pela criança a partir de um dos genitores. O genitor manifesta um comportamento tipicamente obsessivo. Eu tive uma paciente que ela lavava as mãos, isso bastante tempo antes da Covid, utilizando-se de sabonete líquido cirúrgico, cerca de 60 a 70 vezes por dia. Isso porque ela era tomada pelo receio, nesse sentido, obsessão, de que suas mãos estavam contaminadas e que, uma vez assim contagiadas, ela poderia contaminar uma outra pessoa, e por isso ela lavava as mãos repetidas vezes. Mas nela o mecanismo era de tal forma grave que mal ela terminava de lavar as mãos e ao enxugá-las em papel toalha, ela era tomada mais uma vez pela obsessão de que o papel toalha poderia estar contaminado e ela voltava a lavar as mãos novamente. Diante, então, dessa situação, Freud faz uma correlação, do ponto de vista da psicanálise, que isso teria uma relação muito estreita com o pensamento mágico que acomete a criança ainda quando muito pequena, pensamento mágico esse que diz respeito ao desejo de controlar o mundo que nos caracteriza a todos nós. O sujeito que é obsessivo, e por ser obsessivo é ansioso, é aquele sujeito que eu costumo dizer, para ele, a graça do final de semana termina por volta do meio-dia do domingo. Isso porque ele já entra nesse remoimento de pensamentos alusivos ao que é que me espera amanhã. E por conta dessa característica típica da ansiedade, a ansiedade se acompanha de pensamentos intrusivos, o sujeito é tomado literalmente de chofre, como costumamos dizer aqui no Nordeste, de sopetão por um pensamento que o invade absolutamente sem controle. Isso chamamos de pensamento intrusivo. Esse pensamento intrusivo, pela própria presença da ansiedade, que de certa forma reproduz o medo, é então vivenciado sob forma catastrófica. Para o ansioso, tudo aquilo que venha a acontecer terá um colorido, um conteúdo obrigatoriamente desagradável. Ele vivencia tudo sob a forma de uma catástrofe antecipada. E não bastasse isso, o pensamento ruminante, ou a ruminação de pensamento, que nada mais é do que essa manifestação graças à qual o sujeito pensa o tempo inteiro exclusivamente naquilo que esteja colocado no âmbito de sua preocupação. E tem razão, de fato, você quando faz essas observações sobre a importância da abordagem psicológica, da psicoterapia nos estados ansiosos. E tem razão duplamente por conta exata e especificamente disto. Quando nós nos utilizamos de um medicamento, qualquer que seja, sobretudo no campo da psiquiatria, ou mais especificamente no campo da psiquiatria, nós conseguimos eliminar o sintoma.
Ou seja, quando eu prescrevo um ansiolítico, eu removo da pessoa, graças à ação farmacológica que esse produto desempenhará no cérebro daquela pessoa, a ansiedade. Sob a ação do ansiolítico, o sujeito não manifesta ansiedade absolutamente nenhuma. Passado, porém, o efeito do ansiolítico, a ansiedade retorna. E se o sujeito passa a fazer uso sistemático do ansiolítico, ocorrerá como decorrência disso duas grandes questões extremamente importantes. A primeira delas, a muleta psicológica. Mesmo que o sujeito não vá consumir o ansiolítico naquela ocasião, ele somente se sentirá seguro se estiver com uma cartela dos ansiolíticos no bolso ou com a caixinha dos ansiolíticos na bolsa. Ele tateia o bolso e diz, o meu comprimido está aqui, caso eu tenha ansiedade, automaticamente eu me automedico e a ansiedade passará. Ou seja, o medicamento não atua nos elementos causais intrapsíquicos que promovem a situação emocional, a situação psicológica, que leva à produção da ansiedade. É como se, no final das contas, nós possuíssemos duas modalidades de manejo para a ansiedade. De um lado, a psicoterapia, a psicanálise, que busca eliminar a causa gerativa da ansiedade em determinada pessoa, quase sempre sem recorrer ao medicamento. Do outro lado, a psiquiatria, ou as neurociências, que, objetivando eliminar a ansiedade, aplica esse tipo de medicamento esse que não remove, como eu referi, a causa. Isso muito frequentemente levando àquilo que é sobejamente criticado pelos psicanalistas e também pelos psicólogos em geral, que é o processo de medicalização, de você recorrer ao medicamento para resolver todo e qualquer problema de sua existência. É medicalizar a infância, medicalizar a adolescência, medicalizar a maturidade, medicalizar a velhice, retirando das pessoas, antes de tudo, as capacidades individuais que cada pessoa tem no tocante a lidar mais adequadamente com os seus problemas, mesmo que recorrendo a determinada modalidade de ajuda ou de solidariedade, que não passa obrigatoriamente pela prescrição medicamentosa. E por isso é que hoje a Organização Mundial da Saúde sugere que nós, no campo da psiquiatria, devamos trabalhar com uma linha guia no tocante a quais as medidas a serem adotadas no manejo da ansiedade antes de se recorrer ao medicamento. E aí colocam-se exatamente essas medidas que você sugeriu, como, por exemplo, a adoção das práticas ditas meditativas e de relaxamento. Nós, na nossa conta Quarentena com Afeto, que mais uma vez eu repito, é gerenciada, alimentada, construída por Natália Tetman, Tamires Granja e Arthur Machado, nós disponibilizamos lá na nossa conta para os nossos eventuais leitores uma espécie de apostilha, contendo alguns exercícios de meditação e de relaxamento que as pessoas deveriam praticar quando vivenciando determinada forma de ansiedade. Normalmente as pessoas, inclusive, ou pelo menos algumas pessoas, melhor dizendo, criticam essa modalidade de atitude, referindo, por exemplo, que elas não produziriam efeito, que elas teriam uma matriz, sobretudo, filosófica ou religiosa, que faria, então, com que essas práticas não pudessem ser adotadas. Estudos realizados por neurocientistas, através de tomografias cranianas, através de cintilografia craniana, mostram e têm mostrado que essas práticas, tais como, por exemplo, a yoga, são capazes de modificar a própria concentração de hormônios cerebrais liberados, fazendo com que a pessoa, de fato, adquira um controle maior sobre a sua própria ansiedade, quando em comparação com o uso de medicamentos, nos quais essa resposta não seria uma resposta permanente, mas apenas tão somente uma resposta fugaz, transitória, que duraria apenas tão somente por quanto perdurasse a ação farmacológica do medicamento em questão. Depois da adoção dessas práticas ditas de meditação e de relaxamento, estaria colocada a possibilidade do aconselhamento, enquanto técnica psicológica, psicoterápica, relativamente superficial.
Em seguida, a psicoterapia. Hoje em dia sugere-se, sobretudo, a psicoterapia de base cognitivo-comportamental, embora, claro, sejam perfeitamente cabíveis outras formas de abordagens psicoterápicas. Depois, nessa linha guia horizontal, o uso de ansiolíticos, sobretudo fitoterápicos, extraídos da própria natureza, como o chá de polpa de maracujá, o chá de folha de alface, o chá de casca de maçã vermelha, o chá de tintura de eritrina. A eritrina é um produto extraído de uma árvore, tipicamente nordestina, que é o mulungu. E que, claro, não sugiro que seja utilizada in natura, porque ela é extremamente tóxica, podendo levar, inclusive, à morte. Até chegarmos, por fim, aos ansiolíticos utilizados isoladamente e, na eventual impossibilidade de remover determinados sintomas ansiosos, associá-lo aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é um antidepressivo, mas que é utilizado por conta do envolvimento da serotonina com a adrenalina e a noradrenalina cerebrais na produção de quadros de ansiedade e ou depressão. Então, existem inúmeros recursos dos quais nós podemos lançar mão, objetivando dissipar a ansiedade. Você se referia a alguns deles, e eu citaria, por exemplo, a dança, ou a própria ginástica, que pode ser praticada no espaço domiciliado, o isolamento social. Nós sabemos que a atividade física, caminhar, dançar, correr, exercitar-se, são atividades que facilitam e que elevam a produção de serotonina, que é esse hormônio cerebral envolvido indiretamente com a produção da ansiedade, sobretudo em sua forma crônica. Então, você tem razão. Antes de lançarmos mão do medicamento, lancemos mão de nossa criatividade, lancemos mão de nossa capacidade de resolver determinados problemas sem a concorrência obrigatória do psiquiatra ou até mesmo do psicólogo. Porque, no final das contas, nem sempre nós precisamos de psicólogos. Existe uma demanda muito grande hoje, quando, no final das contas, na Grécia clássica, as pessoas não recorriam a psicólogos ou psicoterapeutas no sentido tradicional do termo, porque, em geral, elas recorriam aos filósofos, que terminavam por dentro de um diálogo tipicamente socrático, levar aquela pessoa às suas verdades. Até porque, no final das contas, a ansiedade, sobretudo, promove sofrimento naquelas pessoas que não incorporam a ansiedade como um traço de expressão de sua própria singularidade. Aquele sujeito que diz aos outros, eu sou ansioso mesmo e eu sou assim, né? Ela vivenciará muito melhor a sua ansiedade. Pois não. Acredita que já chegou 9 horas? Eu nem senti. Não acreditava. Também não. Agora e vai cair. Está caindo agora. Gente, a gente agradece muito e vai ficar salvo no IGTV e também no YouTube. Um abraço a todos. Foi maravilhoso. Beijo enorme. Tchau. Um abraço enorme. Tchau.